que não tem ninguém na live. Oi, gente, que tá entrando agora. Deixa eu aceitar. Boa tarde. Oi, Ana Paula. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? Boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Tem um moço aqui do meu lado, meu maridinho. Boa tarde para quem está entrando aí, para a Anne, para Ari, para Ana Paula, para Isabela. Boa tarde para todos. Vamos esperar só mais um minutinho para ver se entra mais gente, né? Aham. Agora é 4:01 ainda. Meu esposo está arrumando aqui meu. Tá bom. Então, gente, vocês que entraram, manda aí no aviãozinho para os amigos. Manda aí para todo mundo que vocês conhecem para estar dando início à nossa live. Né? Aham. Nervosa, Ana? Mais ou menos. Também tô mais ou menos. Eu sempre fico, né? Dá aquela vontade de ir no banheiro bem na hora de começar a live. Ai, meu Deus, acho que isso a gente vai sentir sempre na vida, né? E para quem não sabe, essa semana todinha a gente vai estar falando das parábolas de Jesus, né? Vamos estar abordando esse tema dessa semana. E eu queria avisar aqui, gente, que vai haver algumas mudanças nas nossas lives do nosso Instagram a partir da semana que vem, tá? Vai começar a ter algumas mudanças, mas nós vamos estar avisando por aqui mesmo, tá bom? Então, só esperar dar umas 4:05, mais ou menos. Olha, eu mesmo entrei. Ai, meu marido tá entrando pelo meu celular. Aí a gente vai estar avisando para todo mundo por aqui mesmo dessas possíveis mudanças. Oi, Osália, que entrou agora. Obrigada, meu amor. Vamos começar aqui, né? Esmeralda está agora. Então, boa tarde, oi, Esmeralda, tudo bem? Para estar dando início aqui, eu vou fazer uma oração. A gente começar a compartilhar algo muito especial, muito importante que eu e a Laura preparamos para vocês, pessoal. Vou fazer uma oração, tá? Para a gente dar início à nossa live. Amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor esteja à vontade nesse ambiente, que a gente possa aprender mais a sua palavra, que o Senhor possa estar usando a minha vida e a vida da Ana Laura agora, Senhor Jesus Cristo, para a gente compartilhar algo, um pão que o Senhor tem para nós hoje, um alimento diário, Senhor Deus, que vai fortalecer a nossa fé, que vai fazer com que a gente esteja com os nossos olhos voltados para Ti. Que o que a gente falar, Senhor, não seja nós, mas seja o Seu Espírito Santo se manifestando nas nossas vidas, Pai. E que essa palavra, essa semente possa cair em terra boa, Senhor Deus. Que os nossos corações estejam quebrantados e abertos para ouvir e aprender do Senhor. Amém. Amém. Então, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus. Com certeza que todo mundo já deve ter escutado sobre ela, né? É a parábola do prudente e do insensato, né?
Pode começar, Ana, tá? A parábola, né, dos dois alicerces tá lá em Mateus 7, 24 e 26. Aí nela fala: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Amém. Amém. Pode continuar. então, Ana? Ixi, gente, deu uma travada. Tá, eu vou falando aqui até a internet. Ela saiu, gente. Agora ela entra. Essa parábola, né, ela é muito famosa. Fala sobre a pessoa que construiu sua casa na areia e a pessoa que construiu sua casa na rocha. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, né, porque é que a gente vive, estava conversando com a Ana Laura, a gente estava discutindo sobre isso, né. Às vezes, gente, não fala de pessoas que são cristãos e pessoas que não são cristãs. Às vezes falamos de duas pessoas que estão dentro da igreja, que conhecem Jesus Cristo, né? Que têm os seus alicerces fundados em fundamentos diferentes. Então, às vezes, as duas casas, né, que representam a nossa vida, onde a nossa vida está fundada, onde está o nosso alicerce, às vezes não é de uma pessoa, de um ímpio lá fora, às vezes é de uma pessoa que está dentro da igreja, que ouve os ensinamentos. Porque no início da parábola, Jesus fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, quer dizer o quê? Então, essa pessoa está ouvindo a palavra de Jesus. Uma delas pratica, a outra não. A outra não põe em prática. E aí, a gente estava conversando sobre isso, né? E a gente pegou uns exemplos, né, que a gente separou, que falava muito de estereótipos da estética, da religiosidade, que a gente às vezes passa uma maquiagem, né? Mas a gente às vezes não quer ter o trabalho da gente cavar. Porque quando vai construir a nossa casa, nossos alicerces, né, aquilo que a gente é por dentro mesmo, você tem que ter um trabalho para poder. Pastor Sardinha tá perguntando onde está minha parceira. É a internet dela, acho que caiu. Eu tô esperando ela entrar de novo. Aí eu vou dando continuidade aqui até ela conseguir entrar. Deve ter acontecido alguma coisa que ela caiu, a internet dela. Quando nós estamos sobre aquele negócio que, assim, que a gente já falou aqui, né? Sobre a gente buscar a Deus de verdade, né? Sobre a gente ter um devocional, ter uma vida diferente, né? Eu me lembro que os religiosos da época de Jesus, né? Lendo a Bíblia, inclusive aqui no finalzinho fala deles, eles tinham uma vida de aparência. Eles não tinham uma vida. Eles eram os certinhos, os bonitinhos na frente do povo. Mas eles não eram aquilo mesmo, sabe? E às vezes a gente fica desse jeito, a gente se torna essas pessoas e temos que tomar cuidado para não ficar desse jeito. Fundamentar a nossa vida nos alicerces do Senhor em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha, fala da gente conhecer Ele, fala da gente buscar, fala da gente estar
ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo e fundar a nossa fé, tudo que a gente acredita no Senhor Jesus Cristo. E isso às vezes dá trabalho. Eu lembro de um exemplo que um pastor deu sobre esses alicerces, que às vezes as duas casas estão aqui, as duas casas, só que uma levou muito tempo para ser construída. Porque isso dá trabalho, porque você vai ter que cavar até achar a rocha, né? Até conseguir colocar o seu alicerce numa coisa firme que não vai cair. Enquanto a outra casa, ela é construída superficialmente. Só ali na areia, a pessoa não quis ter o trabalho de cavar. Ela não quis ter o trabalho de achar a rocha, de se firmar nessa rocha. Então, às vezes, a nossa vida fica desse jeito. Uma vida superficial, mas também tem a diferença de ter uma vida firmada em Jesus. O que não é fácil, às vezes, porque vai exigir de nós tempo, determinação, matar a nossa carne, porque a nossa carne fala sempre muito alto, né? Então, eu estava discutindo com a Ana Laura e a gente estava falando sobre casas, né? E lá nos Estados Unidos, gente, eu fiz umas pesquisas. Lá nos Estados Unidos, as casas são de madeira. São casas muito fakes, né? Que fala assim. Sabe quando você vê aquele trem bonito? São casas grandes, são casas que são bonitas por fora, bonitas por dentro. Mas é tudo de madeira. Diferente das casas daqui do Brasil, que é no cimento, que é no tijolo, que é muito mais difícil de cair. Por isso que quando vem furacões, tempestades muito fortes, as casas voam, o vento leva tudo. Porque as casas daqui do Brasil não é assim. As casas aqui levam tempo, é mais trabalhoso, é mais difícil, né? Lá nos Estados Unidos não é assim, as casas ficam prontas mais rápido, né? Então são casas mais superficiais, se a gente for comparar com uma casa daqui. Né? Para eles lá talvez saia mais barato fazer casas assim do que para a gente aqui. Mas aqui, se a gente for comparar as duas casas, as casas feitas de tijolo são casas que você tem que cavar para poder achar uma alicerce. As casas de lá não, são casas mais superficiais. As paredes mais superficiais, não são fortes, não existe essa força, sabe? Então, quando vem ventos fortes, vem uma tempestade, a casa não resiste, a casa voa, a casa cai. E assim é a nossa vida. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vive uma vida superficial, uma vida de preservar mais, de olhar mais para o estético, para aquilo que é de fora, para aquilo que as pessoas vão ver, né? Porque às vezes ninguém vai ver o alicerce da casa, as pessoas só vão ver o que está por fora, vai ver a decoração da casa, vai ver aquilo que está por fora. Ninguém vai ver o alicerce, ninguém sabe o quanto duro o cara que estava construindo a casa teve que dar para poder construir uma casa firmada na rocha, né? Ter seus alicerces fundados, cavando fundo lá. Ninguém viu uma casa que é construída superficialmente na areia, ela fica pronta mais rápida, né? Às vezes ela pode ser mais bonita por fora, pela estética, mas o que importa não é a estética da casa, não é a decoração da casa. O que importa é se essa casa é durável, se ela é fundada no Senhor ou se não é fundada no Senhor. E isso fala muito da religiosidade, porque nós aprendemos a fazer as coisas na igreja, nós aprendemos a ser cristão mesmo, sabe? Às vezes a gente vai na onda da moda, porque tem artistas legais que são cristãos, sabe? Às vezes a gente é uma cultura mesmo, que a gente é ali incluído nessa cultura de falar que é crente, de simplesmente acreditar em Deus, e a gente acaba indo por esse caminho, sabe? E aí tudo que a gente faz na nossa vida é assim, é para mostrar que a gente é bom, é para mostrar que a gente não é uma pessoa má, é para mostrar que a gente sabe fazer coisas legais, sabe? E não porque a gente realmente teve um encontro com Jesus, e não porque realmente a gente tem um relacionamento com Ele.
A gente, inclusive, aprende a pregar bem, a gente aprende a fazer eventos legais, a gente aprende a fazer as coisas de uma forma excelente. Mas isso não necessariamente significa que é a verdade, sabe? Significa que é assim que Deus age, entende? Então, assim, nós às vezes caímos numa cultura de ser religiosos, né? Sem a gente perceber. E eu falo por mim, porque isso já aconteceu comigo. Eu já fui muito ativa na igreja, mas por uma questão de ser religiosa e não por viver aquilo de verdade. E não porque eu encontrei Jesus e porque ele realmente me faz fazer essas coisas. Então, muitas vezes nós podemos estar tendo nossos fundamentos superficiais na religiosidade, né? E não é assim que a gente tem que estar. Nós temos que fazer as coisas não é para aparecer, não é pelo ministério que você vai ocupar, o cargo na igreja que você vai ocupar, não é pelos amigos, sabe? Porque é muito fácil a gente ser cristão mesmo quando vai tudo bem, quando você é o centro das atenções, quando as pessoas te admiram, quando as pessoas olham para você, sabe? Quando você é elogiado. Mas e quando você não aparece? E quando tudo vai mal? E quando vem as tempestades, os problemas? E quando você está num ambiente que não é o ambiente do Senhor? Né? Quando você está lá no mundo que não tem ninguém da igreja vendo, que não tem ninguém te observando, quando você está lá no meio da sociedade que não olha que não fala de Jesus, que não prega Jesus o tempo todo, né? E quando a gente está fora desse ambiente, será que nós ainda somos cristãos nesse ambiente também? Então essa é a reflexão que a gente quer trazer hoje. Para quem entrou agora, só explicando mais uma vez, a internet, ela teve um problema, a Laura teve um problema com a internet dela, ela com certeza está tentando resolver, assim que ela entrar a gente continua. Ai, peraí, gente. Então, recapitulando aqui, né, estamos falando dessa parábola de Jesus, que ele falou das casas, que uma pessoa que era prudente construiu sua casa firmada na rocha. Uma pessoa que é insensata construiu sua casa na areia. E aí, quando veio os ventos, quando veio tudo isso, a casa que estava construída na areia caiu. Ela não aguentou, né? E eu falei que eu, levando isso para a minha vida, assim, para o que eu vi, para o que eu já vi, muitas das vezes nós vivemos dentro da igreja, numa cultura de religiosidade sem a gente perceber. E aí, quando a gente vive, né, dentro desse jeito, nosso firmamento, as nossas fundações não está em Jesus, mas está em querer aparecer, e está como os religiosos daquela época estavam, né? A gente quer alimentar nosso orgulho, a gente quer ser pessoas, serviços. Um grande exemplo disso, gente, são às vezes o que a gente vê nas redes sociais. Porque às vezes a gente vê que a pessoa tem dinheiro, tem muitas coisas, tem muitos amigos, tem tudo que a pessoa deseja, sabe? Mas a pessoa não é feliz. A pessoa mostra aquilo lá no Instagram que ela quer mostrar, né? Ela tem um estereótipo bonito, ela é popular, ela posta aquilo que vai dar mais likes, mas não aquilo que é realmente verdade na vida dela, porque às vezes ela tá lá postando aquilo tudo lá, mostrando que ela é super feliz e na verdade ela não tá sendo feliz, ela, na verdade é uma pessoa triste, é uma pessoa que se sente sozinha. E quando o nosso firmamento não está em Jesus, a gente mostra uma casa firmada como se ela tivesse firmada na rocha, e ela não está. É uma casa que aparenta ser muito mais bonita, é uma casa que tem carros na garagem, é uma casa que aparenta ser forte, mas na verdade ela não é, porque ela não suporta quando vem as dificuldades. E quando nós estamos firmados em Jesus, nossa vida não é assim. A gente é um só aonde nós estamos.
Do mesmo jeito que eu me posiciono, do mesmo jeito que eu penso, que eu falo, que eu sou lá dentro da igreja, eu sou fora do ambiente de igreja também. Então, do mesmo jeito que eu vou ser no meu colégio, ou na minha faculdade, ou no meu trabalho, eu vou expressar o que realmente eu sou, que realmente está dentro de mim. Sabe a expressão que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Fala disso também, de quem realmente eu sou por dentro. E Deus conhece a gente. Deus sabe quem nós realmente somos. Deus sabe como realmente nós somos por dentro. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Então, não conseguimos enganar Deus. Sabe? Se o nosso coração está firmado nele mesmo, venha o que vier, a gente não muda. A gente não vai esquecer de Deus, ou a gente não vai viver de uma vida de aparências. A gente é aberto com Deus, porque não tem como a gente enganar Deus. E foi isso que eu e a Ana Laura estávamos conversando quando a gente estava pensando nessa parábola, nessa palavra, sabe? No finalzinho aqui fala assim, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, assim, quer dizer, os mestres da lei, eles pareciam ser pessoas certinhas, mas eles não tinham essa autoridade. Por quê? Porque eles tinham uma vida superficial, uma vida de aparências. Eles não tinham essa autoridade. E só quem tem essa autoridade é Jesus Cristo. Só quem está firmado nele, que tem essa autoridade, que tem essa casa forte, uma casa que não se abala, uma casa que não cai facilmente, uma casa que é firme, que tem ali o cimento, o tijolo muito bem estruturado, né? E foi isso que a gente estava conversando. Eu não sei ainda, a Ana Laura ainda não conseguiu entrar, né? Mas eu vou continuar vou dando continuidade aqui. Então, assim, aí mais na frente, aqui no versículo 26, fala assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Não sejam insensatos. Não pense que vocês podem viver uma vida enganando a Deus, porque a Deus não tem como enganar, sabe? A gente pode enganar o ser humano, mas a Deus a gente não pode enganar, né? Deus conhece muito bem aonde nós estamos firmados. E muitas vezes o próprio Deus permite situações para que a gente possa, até a gente mesmo ver onde que nós estamos firmados. Se é em Deus ou se não é em Deus. Não tem como a gente ser meio termo. Ou a gente é ou a gente não é, né? E lá na frente ele fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. Foi grande a sua queda. Então, essas pessoas que às vezes quando nós estamos nessa cultura da religiosidade, de viver um estereótipo, de não estar fundada, Deus mostra isso pra gente. E quando quando menos se espera, quando vem uma dificuldade, uma situação complicada, isso é revelado. Isso é revelado. O próprio Deus revela. Porque aquilo, sabe, assim, o meu esposo, ele costumava dizer que às vezes Deus chegava na vida dele e sacudia assim, tudinho, sacudia a vida dele todinho, para que tudo aquilo que fosse abalável caísse e ficasse apenas aquilo que não fosse abalável, que fosse inabalável. Então, assim, isso é muito verdade na minha vida. Muitas vezes tem coisas na minha vida que eu acho que não vai cair nunca, que eu acho que é de Deus. E aí Deus vem, dá uma sacudida na vida da gente pra gente ver que tem coisas que são inabaláveis, né? E que tem coisas que são abaláveis, tem coisas que não são dele, que ele vai tirando aos poucos, vai nos moldando, né? E outro aspecto, né, que faz com que
que eu também chamou muito a nossa atenção é sobre quem escuta as palavras do Senhor e as pratica, né? Então, não basta apenas a gente ouvir, porque nós estamos dentro da igreja, estamos sendo alimentados, estamos ouvindo as pregações, aquilo que os pastores nos ensinam, a própria Bíblia fala. Mas não adianta nada a gente ouvir e não praticar. Nós precisamos praticar, entender que entender que às vezes as nossas estruturas, a gente pode ser essas duas pessoas, como essas duas casas. Muitas das vezes nós estamos como essas duas casas. Às vezes tem aquelas pessoas que querem ter mesmo uma vida com Deus, querem ter uma casa firme, uma casa bonita, uma casa assim, toda decorada, tudo prontinha, mas não quer ter o trabalho de construir essa casa da forma que tem que ser construída. E cavando, e tem aquelas pessoas que realmente, que é trabalhoso, que se propõe mesmo. Ela voltou! Depois de um tempo consegui voltar, Ana. Consegui. Eu estava aqui, já comecei a dar a entrada na palavra, né? Então eu estava falando aqui que às vezes a nossa vida vive um estereótipo, às vezes a gente é como um imprudente que construiu a casa lá na areia, que não quer cavar, que não tem esse trabalho de conhecer a Deus. E aí a gente vive uma vida de aparências, não é mesmo? Um pouco que a gente estava conversando sobre os religiosos também, aquela época lá que os religiosos pareciam ser pessoas certinhas e que na verdade não eram isso tudo, né? Então, você pode ir falando e eu vou terminando, tá? Minha parte até finalizar. Peraí. E como a Tati estava falando, né? A gente tem que cavar fundo, buscar mais. Que não é só a gente ler a palavra uma vez, ler a Bíblia uma vez e fica por aí. Não, porque a gente tem que ler mais, buscar mais, porque a gente pode entender aquilo que a gente não entendeu da primeira vez que leu. E a gente vai buscar jejum, fazer coisas para ir mais profundo, né? Que não é só ficar superficial. E buscar realmente viver uma verdade, né? E não buscar viver uma aparência, não para os homens ver, não para as pessoas ver, mas para que a pessoa mais importante veja, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus. Sim, porque as pessoas não vão estar olhando para dentro de você, só vão estar olhando para fora. E o trabalho que você tem que fazer é dentro. Exatamente. E tem dois pontos que muita gente não constrói uma vida espiritual na rocha porque dá trabalho, né? Porque não é só você chegar lá na igreja, ouvir e ficar por isso mesmo. Você tem que ouvir e praticar. E aí isso dá trabalho. Que muitas pessoas querem ficar no mundo, que escuta, fala na igreja, é uma pessoa na igreja, mas no mundo é outra pessoa. E isso não pode acontecer. Isso você vai estar ficando na areia. E tem um segundo ponto aqui, ninguém vê. Então a pessoa vai lá, alguém vai, né? Nós vamos e... Peraí. E a gente trabalha em cantar, em dançar, em fazer essas coisas para a igreja. Claro que a gente tem que fazer isso para homenagear o Senhor, mas não é só ficar nisso para aparecer. A gente tem que buscar profundo, porque é isso que vai sustentar a gente. A gente ser instrumentos, né, que o Senhor vai nos usar. Que quem convence é o Espírito Santo, então a obra é dele, quem faz é ele. Nós somos instrumentos do Senhor, né? Mas nós não podemos querer fazer essas coisas para aparecer, né? Porque quem tem que aparecer não é nós, é ele, né? É ele que tem que aparecer. E isso não vai, muitas vezes não vai trazer glamour para, tipo assim, a pessoa não vai olhar e vai ver por dentro de você, não vai ver o glamour, porque vai dar trabalho. E aí muita gente desiste por causa disso.
acha que ficar só pro lado de fora já vai ser um benefício, mas não vai ser, você tem que estar buscando de Deus. E a rocha não é só Jesus, é a palavra dele que você tem que firmar, né? A gente estava até conversando mais cedo, né, Ana, que sobre esse negócio de você buscar. É engraçado que, sabe aquelas falas assim, ai, porque fulano tem isso, fulano tem aquilo. É aquele negócio assim, ai, a grama do vizinho é mais verde. Nossa, mas fulano é muito abençoado, fulano tem muito isso, tem muito aquilo, né? Fulano, assim, é visto na igreja, sabe? Fulano, olha, já vai ser, subiu de cargo e tudo mais. Mas a gente não sabe como que o fulano chegou lá. A gente não sabe qual que é o trabalho que ele teve para chegar lá onde ele chegou. A gente só olha para as coisas que ele tem, que são grandes aos nossos olhos, né? Então, tipo assim, nossa, Deus usa muito fulano, ele cura pessoas, né? Ele é usado muito por Deus, mas a gente não sabe quantas vezes esse fulano foi para dentro do seu quarto orar, buscar de Deus, poder para que Deus possa usar ele, né? Às vezes a gente quer ser usado como algumas pessoas. Nossa, eu quero ser desse jeito, igual fulano, eu quero fazer igual fulano faz. Mas a gente não quer ter o mesmo trabalho que essa pessoa teve, de ir lá para dentro do quarto, de buscar, porque realmente é algo muito trabalhoso, gente. Não é da noite pro dia que a gente vai se transformar em profetas, em missionários, em tudo, né? Não é nada com Jesus Cristo, não é mesmo? É trabalhoso. A mesma coisa. É como nas casas. Ambas as casas passavam pelas mesmas coisas, pelos mesmos desafios, pelas mesmas chuvas, pela mesma ventania, mas aquela que tem um alicerce mais profundo vai ser a que vai ficar firmada. E a gente tem que ter um alicerce firme em Deus para a gente ficar firme nas situações. Porque são nesses momentos que a gente vê como é que é o alicerce da pessoa em Cristo. Se ela vai ir e vai desistir de tudo, vai abandonar Deus, falar que ela esteve lá, que ela orou, mas na verdade ela não fez isso, ela fez em momentos que todo mundo estava fazendo para estar lá, para aparecer, mas não orou no quarto. Então, isso a gente vai perceber, né? Como é que é o alicerce. E a gente tem que estar buscando cavar mais fundo. E é como aquela palavra que diz, né? A palavra de Deus fala que aquele que me busca em secreto. Né? Então, assim, a própria Bíblia fala para a gente não buscar ter esse tipo de vida, uma vida que a gente vai aparecer para os outros, né? Deus fala para a gente ir orar, ir para o nosso quarto, fechar nossa porta. É só você e Deus tem que saber, o resto do mundo tem que saber. Quando a gente está jejuando, como nós estamos em jejum na nossa igreja, você não tem que ficar lá com aquela aparência de que tá de jejum, tá ruim, tá passando mal. Deus fala pra gente estar em jejum, mas a gente lavar nosso rosto, pra gente não aparentar que a gente está em Jesus, justamente por isso. Porque não é nós que tem que aparecer. Nós não temos que receber glória nenhuma por isso, por nada. Né? Que o único que é digno de honra e glória é o Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele que está aparecendo na minha vida, não sou eu. Não tem que vir glória para mim. É para Ele, eu tenho que glorificar o nome dEle, né? E Deus é maravilhoso, né? Ele já sabia que o nosso ego quer falar mais alto, que o nosso orgulho quer falar mais alto, que a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de fazer essas coisas. E a gente gosta de levar a glória para nós mesmos, né? E por isso que falou de não fazer essas coisas, né? Sim. E aí é nesse momento que a gente consegue ver onde que nós estamos firmados, se é com Jesus mesmo ou se não é. Quando a gente não está firmado em Jesus, aí que a gente quer aparecer, aí que a gente quer a glória pra gente, aí que a gente quer levar o nosso nome para as coisas, quer dar o nosso nome para as coisas, sabe? Nossa, nos milagres, profecia,
Aí que nós queremos colocar o nosso nome e não colocar o nome de Deus, né? Aham. Como você falou, né? Já é do ser humano. Desde quando a gente nasce, já tá em nós querer pegar isso, mas a gente tem que estar vigiando a gente mesmo. Porque como a gente conversou mais cedo, né? Até sem perceber a gente faz isso, mas quanto mais a gente busca, ora e fica vigiando em Deus, né? A gente vai melhorando isso e fazendo para Ele, não para nós. Verdade. E eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Se a gente reparar na história, a gente tem mania de querer tomar, tipo assim, querer tomar o lugar de Deus, querer, sabe? Não sei se você lembra, assim, da história. Por que Lúcifer caiu do céu? Né? Por que ele virou, que ele queria ser como Deus? Eva, quando Eva foi, por que ela comeu da fruta? Por que a serpente falou para Eva? Porque a serpente falou para Eva que ela seria como Deus. Então, assim, eu acho que está cravado na nossa carne pecaminosa, sabe? Isso da gente querer ser como Deus, querer a glória de Deus, querer ter holofotes virados para a gente. Isso é um caminho muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado, porque, ó, o único que é digno de toda a honra e glória é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos levar a glória para nós. Nós não somos nem salvos por mérito nosso, é tudo por Ele. Tudo. Então, toda a honra, toda a glória, toda a atenção tem que ter no Senhor Jesus Cristo. E todo mundo fica bem, né? Tipo, quando tem uma situação bem, todo mundo vai ficar bem. Mas é na situação ruim mesmo que a gente vai ver. Porque, como você falou, a Deus, por glória, não foi pela gente, não foi pelo que a gente fez. Não é. Como é que fala? Não é como se fosse um presente, um brinde. Você fez isso e aí recebe, né? Foi pela glória dele, porque quando morreu na cruz, ele já morreu perdoando todos os nossos pecados. Então, a gente tem que estar buscando mais de Deus, né? Buscando falar dele, mas não por atenção. Deixar ele nos usar como instrumentos. Verdade, é isso mesmo, que a luz do Senhor brilhe em nós, né? Que a nossa vida não seja uma vida de aparências, que não seja uma vida de estética, de religiosidade, sabe? Que a gente não queira viver uma vida assim, mas que a gente queira viver uma vida firmada na verdade. Que a gente viva isso de verdade, não que a gente pegue isso como tipo assim, vou viver isso daqui só nesse ambiente de igreja. Tu tá lá na igreja, porque quando chega em casa, muitas vezes a gente responde às nossas mães, somos desobedientes, fazemos coisas erradas na escola, escondido, fazemos coisas erradas no nosso trabalho, somos desonestos muitas vezes, nós sabemos que não pode fazer aquilo, mas a gente vai lá e faz assim mesmo, né? A gente tem que ser exemplo, sim. A gente tem que, sim, mostrar para as pessoas quem Jesus é, né? Nas nossas atitudes, sabe? Mas, às vezes, nós pregamos muito mais o Senhor da forma que a gente age com aquilo que a gente fala. Porque as nossas atitudes, sabe, são coisas muito simples, Ana. É naquilo que a gente posta, naquilo que a gente canta, sabe? Na forma que a gente brinca com as pessoas, na forma como a gente age nas pequenas situações, é que a gente vai revelando quem que vive em nós, né? Se é o nosso eu, nosso mesmo, ou se é só nossa carne, ou se é apenas sendo que não é Deus que vive em nós, sendo que é outra coisa que vive em nós, né? Ou é Deus ou não é, né? Ou é Deus ou é o diabo. Né? Mas assim, é dessa forma que a gente revela onde nós estamos firmados, né? Em quem que a gente acredita, não é mesmo? Semana passada a gente falou da fé, né? De heróis da fé.
Algumas pessoas falou sobre esse momento que a gente vive, e onde está a nossa fé, né? Se a nossa fé está no ser humano, se a nossa fé está em Deus. Porque muitas pessoas entraram em pânico. Não que a gente tenha que tomar cuidado e nada do tipo, a gente tem mesmo. Sim, se a gente está confiando ou não, se a gente está confiando em Deus. Quando a nossa casa, nosso alicerce está fundado no Senhor, nós não duvidamos dele, nós confiamos nele. E nós buscamos o Senhor. É interessante, outra coisa que você falou, né? A gente pratica isso. No início do versículo ele fala isso. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Né? Então, isso é importante a gente levar na nossa vida. Não é apenas ouvir. Porque ouvir a gente ouve sempre, né? É praticar, é botar isso em prática mesmo. E essa questão de praticar, principalmente agora nessa quarentena, né, que é uma oportunidade para você se reorganizar e buscar do Senhor. Porque agora mais do que nunca, né, sempre precisou buscar dele, mas agora mais do que nunca você tem que pôr a sua fé nele. Porque... Pode falar. É porque o Juninho falou que estava aparecendo minha boca, mas meu celular tá normal, ó, parecendo normal. Porque quando você coloca a sua fé nele, você entrega a sua vida para ele. E nesse momento, você não tem que ficar preocupado, tipo, nossa, e se eu pegar? Claro, como você falou, tem que cuidar, mas confia nele, porque tudo que ele faz é com propósito, nada acontece por acaso. Então, desde muito tempo, ele já sabia que isso iria acontecer, e isso é necessário. Então, a gente tem que buscar e aprofundar em Cristo, né? Não ficar só ali na superfície, só na areia, mas buscar firmar para se preparar para as enxurradas, para as ventanias. Verdade. Porque elas vão vir, né, Ana? E essa não é a última vez que vai vir. Sempre vai vir. Sempre vai vir. Gente, olha, sempre houve. Nunca, acho que na história, não sei se aconteceu alguma pandemia assim, mas sempre aconteceu epidemias, sempre aconteceu esses surtos de doença, sempre aconteceu. Foi assim com H1N1, com a dengue, matou muita gente pegou o vírus, mas sobreviveu. Sempre aconteceu coisas trágicas na história, né? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sempre aconteceu coisa na história. Mas não é a última vez que vai acontecer. Sempre vai acontecer, sempre vai vir dificuldade, sempre vai vir lutas, sempre. Isso vai vir para todo mundo. A única diferença é que a gente, aonde está o nosso alicerce. Porque quem está alicerçado no Senhor vai permanecer firme. E quem não está, a casa vai cair. Sim. Das casas dos Estados Unidos, né? Sim. Antes de você entrar de novo, né? Eu tinha falado isso, de que as casas dos Estados Unidos são casas de madeira, é uma casa muito superficial. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma mulher que mora lá nos Estados Unidos. Ela foi arrastar o móvel dela e rasgou o chão todinho. Porque aquele chão não era de madeira. Não era madeira. Aquele chão era um adesivo que eles colocou. Então você vê o tanto que a casa é fake, né? Assim, tanto que é superficial. Nem o chão era real, nem o chão era verdade. Era um plástico em cima. O plástico tudo, do chão. Enquanto aqui no Brasil, vai colar uma adesivo no chão. Piso, né? Aí colocar cerâmica, colocar porcelanato, colocar piso. Ninguém vai colocar adesivo no chão. Vai dar certo. E essas dificuldades que vêm é para nos fortalecer. Verdade. Porque cada dificuldade que vai aparecer, você vai aprender a lidar com ela de uma forma diferente.
buscando em Deus e Ele vai te mostrar as respostas de como você vai passar nessa situação. Então você vai crescer com essas dificuldades, se fortalecer em Cristo e aprofundar mais esse alicerce. Isso mesmo. E é isso que a gente tem que estar fazendo, né? A gente tem que estar de cabeça erguida, buscando aprofundar nosso alicerce em qualquer momento. Nas pequenas dificuldades, desde que seja, sei lá, de uma prova até uma dificuldade enorme, alguma doença ou algo do tipo, porque Deus sempre vai estar querendo que você cresça nele. Então ele vai estar colocando dificuldades na sua vida. Vai ter momentos bons, mas vai ter os ruins para você crescer. Verdade. A vida é assim. É uma escada, né? Você vai aprendendo de degrau em degrau, você vai crescendo. E as dificuldades vão vindo mais difícil, até que você vai conseguindo vencer. E a gente só consegue vencer em Jesus mesmo, né? Sim. E tem, tipo, não é que é irônico, mas olha só, quando você vai subir, você vai crescendo, enfrentando as dificuldades, então você vai subindo. E quanto mais você vai subindo, mais profundo, mais fundo vai ficar. Então, quanto mais subir, mais vai descer a sua, em profundidade, o seu conhecimento, né? Verdade. É assim mesmo que é. E isso não vai trazer glamour. Você tem que entender que você tem que buscar aprofundar e passar pelas dificuldades. Porque quando você vai ver um filme, a pessoa está passando pela dificuldade, ela não vai estar de brinco, maquiagem, roupa chique, enquanto vai estar passando por dificuldade. Não, ela vai estar lá lutando. E para lutar você não vai estar cheio de glamour. Não, você vai estar no seu quarto, você tem que estar no seu quarto, chorando e se prostrando em Deus para aprofundar isso, né? É verdade. Uma história também que lembra isso que você está falando é a história de Davi. Ninguém via que Davi matava. Ele aprendeu a matar primeiro ovelha, né? Deve ter aprendido a matar uma ovelha primeiro. Depois ele aprendeu a matar um lobo. Depois ele aprendeu a matar um urso. Depois ele aprendeu a matar um leão. Depois ele matar o gigante. Então, de pouquinho em pouquinho, quanto mais fundo em Deus nós somos, mais vamos crescendo cada vez mais nele, né? E cada uma dessas dificuldades vai nos moldando, vai nos deixando mais fortes, mais resilientes, né? Sim. E aí você tem que se perguntar o que é que você está fazendo. Se você está se entregando a Deus, buscando a Deus, ou se você está questionando o que ele está fazendo e reclamando. Se você está só superficial, mas quando chega em casa, quando tá indo nos outros lugares, não mostra o caráter cristão. E aí você tem que perceber o que você está fazendo e ver o que pode mudar, né? Uhum. Verdade. Tem que ser assim mesmo. A gente tem que estar constantemente avaliando, fazendo uma avaliação da nossa vida, de como a gente está indo, porque às vezes a gente se perde do caminho, né? A gente se desvia do caminho. Sim. A gente tirar o olho de Jesus, às vezes a gente olhar para as coisas que estão ao nosso redor, às vezes a gente pode realmente se perder. Eu acho que eu terminei a minha parte. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu não tenho mais o que acrescentar, não. Falta 10 para 5, né? Tá quase acabando a minha live. Eu achei que foi benção, apesar de você não ter ficado comigo no início, mas assim, a sua participação aqui foi muito boa agora. Parabéns. Foi um privilégio fazer a live com você. Um Foi um prazer. privilégio para estar aqui. Foi um prazer. Espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer novas lives juntas. E agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, que está aqui nos assistindo, né? Sim. Teve pessoas que mandou recadinho aqui, né? Igual
Tia Maria falou que ama a gente. Nós também nos amamos muito você, Tia Maria. Né? Dominique está aqui também, Pastor Juninho, Hamilton. Sardinha também está aqui, o Éder. Ai, isso aqui, meu Deus. A Vanessa tá aqui, o Yuri. Ai, deixa que volta aqui. Também não vai. Pera aí, gente. Ah, tá. Eu tô no celular do Breu, aí é diferente do meu. O Sardinha tá aqui, né? Mas a Leia, Vanessa. Gente, muito obrigada, né? O pastor falou pra gente orar pelos jovens, vamos orar. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, esteve nos assistindo, nos prestigiando. Eu vou dar os recados aqui que a gente tem, né? Que, como eu falei no início, vai haver algumas mudanças aí semana que vem nas nossas lives, mas a gente vai estar anunciando ainda, tá bom? A Tia Dali também. Tia Dali também falando aqui pra gente. Vai estar tendo lives na nossa igreja também, no Instagram da nossa igreja, às 8 da noite. Fiquem ligados lá, Igreja CMA. Não, eu já falei que vai ter mudança. É isso, gente. Vamos orar aí pelos jovens, né? Então, é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Ana? Não. É isso. Só queria agradecer por terem me chamado para participar dessa live, né? É uma honra estar aqui com vocês. E queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo também. O Breu ficou comentando no meu Instagram, você viu aí, né? Ana, que isso? Um prazer nosso. Você é uma menina muito de Deus, eu te falei isso. Você é novinha, mas você tem muito de Deus, muito mesmo. Muito, faz uma diferença danada e muitos na geração, na sua geração, né? Assim, apesar de você, né, ser nova, você tem uma maturidade diferente, né? Então, assim, é um prazer fazer isso com você, fazer essa live com você, compartilhar a palavra de Deus com você. Prazer todo meu. Eu tô vendo os comentários aqui. Eu também queria ser educada igual a Ana Laura, porque ela também tem educação. É isso, gente. Vamos fazer então a oração. Você faz oração para nós? Faço. Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, escutando. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoe os jovens, abençoe todo mundo para que busque aprofundar na tua palavra, Pai. Para que busque crescer em ti. Para que não fique só no superficial, mas para que entre no secreto com o Senhor, Pai. Abençoe nesse momento de quarentena, para que todos coloquem as forças em Ti, para que quando tudo isso passar, tenha valido a pena, para que mais pessoas conheçam o Teu nome e busquem, não somente na quarentena, mas depois dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, muito obrigada mais uma vez a todos. E, gente, quem ainda não segue os nossos Instagrams, siga o nosso Instagram aqui do Seres Viventes, siga o Instagram da Igreja CMA, nos sigam também lá no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho. Lá no YouTube, se eu não me engano, o endereço é qual mesmo? É Sal CMA lá no YouTube. Então, vocês lembrem, vocês, irmãos, lembre de se inscrever, ativar o sininho e toda vez que você assistir as pregações, dá o like lá, entendeu? Compartilhar para nos ajudar, né? É a ferramenta que a gente tem hoje. A ferramenta que nós temos hoje é o Instagram e o YouTube. Então, assim, que a gente possa usar essa ferramenta. Amém? É isso. Ana, mais uma vez, é um prazer fazer essa live com você. Um prazer enorme.
Que a gente possa fazer isso mais vezes, tá? É isso, um beijo pra todo mundo. Ah, antes que eu me esqueça, vamos tirar um print aí, ó. Tire um print e me arrumar também, né? Peraí, vamos fazer a pose. Tirar? Espero que tenham tirado, gente. Quem não tirou, tira o print aí e compartilha lá. Ah, o Juninho mandou um negócio aqui. Vamos lançar um desafio para os jogos. Consegui 500 pessoas para se inscrever no YouTube. Então, o desafio está lançado, hein, pelo pastor. Vamos ter 500 pessoas para se inscrever lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Divulguem lá, gente. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.